Pois é, acabamos de ver então a azeitona na brincadeira dela e vimos que de perigoso ela não me parece que tenha nada, não é? Não, com humanos ela é uma delícia. Claro. E com outros animais também, se ela os respeitar, se não os entender como ameaça. Pois. Deve haver uma problema é esse. apresentação, como deve ser, entre os dois, aliás, como qualquer animal deve ser. Com este ser especial, tem que haver essa introdução e depois tudo correrá normalmente. Podemos então saber um pouco da história, que eu sei que já leva quase 20 anos, não é? Quase. Da Associação Zoófila. Ora bem, a Associação Zoófila nasceu em 2001, nasceu numa altura em que o movimento associativo ainda era bastante incipiente, ainda não havia grande organização e havia uma grande falta nesta área dos cuidados médico-veterinários. O foco tem sido sempre e bem a esterilização, portanto o controle populacional, mas depois no que se refere aos cuidados médico-veterinários e mesmo a promoção da saúde preventiva, ainda não havia nenhum espaço ocupado, digamos assim, com a estruturação, com a organização. E foi assim que surgiu a associação. Não dá lucro, não é? Como? Porque não dá lucro. Não dá lucro, Por não isso é dá que não lucro. havia quem se Havia em interessasse por clínicas, isso. havia Claro, clínicas já as clínicas, da Sociedade Protetora dos Animais, o que não havia era um hospital Pois. solidário. E, portanto, começámos com uma clínica, efetivamente, e percebemos que ainda assim não chegava. E, portanto, passámos a um hospital veterinário que está aberto 24 horas, 7 dias por semana, embora haja horários de urgência, mas a verdade é que qualquer dia da semana, a qualquer hora, as pessoas podem dirigirem-se à associação. E a associação não é apenas para os seus sócios. É óbvio que, sendo sócios da associação, estão a ajudar-nos bastante. Traz também benefícios ao terem preços mais em conta do que a generalidade do mercado, mas a associação está aberta para qualquer pessoa que chegue lá com o seu animal. Portanto, temos clientela normal, que quer lá ir tratar do seu animal, como atendemos uma grande maioria de pessoas que não têm capacidade económica para ir a outras clínicas, porque tentamos facilitar a forma de pagamento e não há nenhum animal de facto que fique sem resposta. Há sempre alguma resposta que nós consigamos dar para acudir àquele animal que estiver em sofrimento, no limiar do risco entre a morte e a vida. E fica situado onde, o hospital? Na Avenida Luís Bivar, número 85C, em Lisboa. Cristina. É nas Avenidas Novas. Ok. Perto da Duque de Ávila. Muito bem, central então. Cristina, em relação aqui à azeitona, não é? Ela chegou em condições de facto deploráveis, não é? Que trabalho é que vocês executam para que seja agora, digamos, esta bolinha de ternura que Primeiro vimos são, ali? de facto, os cuidados médico-veterinários. Portanto, tudo isto teve que ser controlado nela. Depois temos um trabalho de voluntariado importantíssimo, que são pessoas que dedicam horas dos seus dias a reabilitar estes animais também. E vão lá, vão passeá-los, vão brincar com eles, vão interagir com outros, enfim, começar a sociabilização que muitas vezes não foi feita até à data, porque muitos destes animais entram em situações limite. E depois temos uma rede de FATs também, que são famílias de acolhimento temporário, que nos aceitam estes animais e que continuam a fazer essa reabilitação em casa, portanto já num espaço doméstico. Claro. E depois, então, segue para a adoção. Idealmente é assim. Às vezes as FATs apaixonam-se pelos animais. E são eles E os próprios acabam, adotantes. Outras vezes são pessoas, por exemplo, muito carenciadas, mas que têm muito amor para dar
e que não querem assumir uma adoção, porque uma adoção é uma responsabilidade muito grande para um animal, durante toda a sua vida. E nós garantimos esse acompanhamento médico-veterinário e, portanto, as pessoas... Sim, porque adotar um animal não é só ter Não é o fácil. animal, tem custos, tem, Exatamente. tem cuidados que têm que ser feitos. Não é? Nós, como seres humanos, ainda, apesar de tudo, tanta ciência, tanto conhecimento, ainda não conseguimos entender bem os nossos animais e ainda não conseguimos avaliar a extensão. E eu vou me arriscar a dizer, não conseguimos avaliar a extensão dos sentimentos e as emoções dos nossos animais. A semana passada houve uma notícia de um cão que não saía dos escombros da casa do dono que tinha ardido, com o dono lá dentro, que acabou por falecer o senhor, e o cão não arredava pé daquele sítio. E vemos vídeos na internet a circular com os cães nas campas dos donos a chorar nas campas. Houve uma história também de um que inclusive morreu, aquele famoso filme com o Richard Gere, em que o cão ia à estação todos os dias esperar o dono, mesmo depois do dono ter morrido. Nós temos que começar, sim senhora, são animais, mas temos que começar a ver de outra forma, que eu próprio não sei explicar. Nós fizemos uma parceria com uma pessoa especializada em comunicação canina, que é a Cláudia Stanislau, da Associação It's All About Dogs, e com a Provedoria dos Animais de Lisboa, e fizemos um mini curso de comunicação canina aberto a voluntários de associações de Lisboa e arredores, precisamente para percebermos que mais do que educar o cão, nós temos que perceber e temos que saber falar com ele e como é que ele nos vai perceber a nós, porque senão estamos só a confundi-lo e depois acaba por ser ali uma luta que não leva a lado nenhum, leva a maus comportamentos. Essa também era uma boa convidada para a gente. Temos o contacto dela, realmente. Isso é uma temática muito interessante. Né? Além disto, é preciso que as pessoas percebam que o animal, como se bem disse há pouco, não é só adotar. Há vários cuidados a ter em conta e por isso é necessário ter alguma responsabilidade relativamente a isso, porque, e como bem sabemos, a legislação foi alterada, os animais já não são considerados coisas, mas eles já não eram coisas antes deste estatuto finalmente ter concedido de facto, a realidade a que eles pertencem é que não são coisas, são seres sencientes. E seres sencientes significa que são seres conscientes, são seres sensíveis, que sentem prazer, que sentem dor. Como os humanos o sentem, eles também sentem. E também têm essa ligação com outras espécies de animais e com os humanos. Sentem essa ligação e quando existe ali um corte, uma morte que eles próprios não percebem e não sabemos bem o que é que eles sentem, o que eles sentem é que há ali qualquer coisa que ainda os conexiona com eles, não é? E nós vemos essa alteração de comportamento neles, não é? Sim. Talvez eles possam não saber distinguir ou explicar o que estão a sentir, mas nós conseguimos ver que há uma alteração comportamental naquele E a ciência tem animal. vindo a evoluir bastante nesta espécie. Nestes últimos anos, eu acho que nós estamos a viver uma fase maravilhosa de conhecimento e de transição nestas diversas fases em que conhecemos o que era um cão ou um gato para nós, o que é agora um animal em geral. Temos a própria Declaração de Cambridge, com o contributo do Stephen Hawking, quer dizer, que veio mesmo afirmar que os animais têm esta consciência e até dizem que o próprio polvo é dos animais, ou se não o animal mais inteligente à face da Terra, não é? E aquilo que nós fazemos com ele e a falta de respeito que temos para com estes animais. Diz que eu comi ontem à noite. Foi polvo e agora vamos falar de polvos. Mas é começar a ter outra visão, ou seja, todos nós vivemos numa sociedade para a qual nós fomos educados para que fosse assim, mas neste momento estamos a viver essa fase de transição e estamos a descobrir cada vez mais a ciência que comprova que não é assim e, portanto, o nosso respeito deve aumentar mais dentro das nossas possibilidades. Isso vê-se na perfeição quando um animal é maltratado e depois é resgatado e quando ele é adotado.
na gratidão que ele demonstra. Mas Isso vê-se podemos perfeito. falar do Buddy, que foi um cãozinho que entrou lá porque estava numa situação limite na rua, era maltratado, num bairro complicado. Depois houve pessoas que o levaram para casa precisamente por ele ser maltratado na rua, só que entretanto era uma situação muito precária, o prédio foi para demolição e as pessoas foram acolhidas pela Santa Casa e claro que não faz parte da família. E portanto o cão ficou no prédio. Quando foram demolir o prédio, o cão estava lá, era o terror absoluto, aquele cão transpirava medo. Estava aterrorizado, estava completamente E o que é aterrorizado. que lhe aconteceu? Entrou lá, levaram-no lá ao hospital. Nem conseguimos fazer nada logo que ele entrou, porque achámos que ele até podia ter um ataque cardíaco do medo Pois. que estava a ter. Portanto, primeiro foi resguardado e depois foi visto, vacinado, porque quando entra lá tem que ser vacinado, como é óbvio. E depois foi um banho. O cheiro era nauseabundo. E aos poucos começámos a fazer a interação com pessoas, indo lá àquilo que ele considerou o seu espaço. Íamos lá, para ele perceber que não lhe íamos fazer mal, íamos dar-lhe comida, íamos fazer-lhe festas, falar com ele baixinho. Dormiu para aí 3 dias seguidos de cansaço. Finalmente tinha um repouso. Pois. E depois, pronto, depois foi a fase seguinte, foi aquilo era o seu refúgio, foi tirá-lo do refúgio para o levar à rua, que também era um horror. Parte do tempo tinha que... Ele não sabia subir escadas sequer, nem descer, portanto, era levá-lo ao colo, depois pô-lo um bocado na rua, perceber que não lhe acontecia nada, mas ele tinha medo de tudo, tinha medo de Carros, carros, de pessoas, de outros cães, animais, do barulho, de tudo. Depois, uma voluntária nossa disse que ia tirar uns dias de férias e então, nesses dias, quando ele já estava bastante mais sociabilizado, mas ela disse então que ia fazer o segundo passo, que era ele não achar que aquele hospital é o único Era a refúgio. casa. Há outros e só daí é que ele pode ir para a adoção. E levou-o para casa e começou a fazer uma vida com ele fantástica. Levou-o à praia, levou-o a todo lado e ele, de repente, Desabrochou. desabrochou. E foi lindo morrer, porque ela apaixonou-se também por ele e pronto, e vai adotá-lo. Adotou-o, aliás. É uma chatice, eu estou a ver que isto de colaborar Algumas verdade. famílias... Neste caso ficámos mesmo muito felizes, não que não ficamos noutros, porque nós precisamos das famílias de acolhimento temporário, mas era um caso de facto muito especial, um animal que provavelmente noutras circunstâncias iria levar muito mais tempo a ser sociabilizado e não teria uma adoção fácil. E isto leva-nos à conversa que estávamos a ter há pouco sobre o conhecimento e a falta de inserção que estes animais têm na nossa sociedade. Ou seja, houve uma solução para aquela família que foi despejada, para o animal da família, mas para o não. animal não houve, não há qualquer instância, ou não houve naquela altura qualquer instância disponível ou com espaço para poder receber. Ora, se não nos tivessem pedido ajuda, e nós inicialmente dissemos, atenção, nós não somos um canil, nós não podemos receber este animal, mas havia ali uma situação iminente de um animal ficar na rua e um animal completamente assustado que seria atropelado a seguir certamente. Portanto, não tivemos outra alternativa senão aceitar, com um certo compromisso de que nos acompanhariam, porque nós não somos um canil.